Aliás, estou na terra de Ricardo Boechat, né? Já que você fez essa menção. O Rio de Janeiro está diferentão. Exatamente aqui atrás de mim é o Museu de Arte Moderna, o MAM, do Rio de Janeiro, onde daqui a pouquinho começa oficialmente o G20, encontro de líderes das 19 maiores economias do mundo, além de União Europeia e União Africana. Então, exatamente atrás de mim tem a imagem do MAM. Mas se você olhar no entorno todo, gente, que maravilha. A gente está bem no alto do prédio do IBMEC, no centro de São Paulo. E daqui tem uma visão super privilegiada do MAM, mas no ali, centro de São se a gente Paulo, der uma olhadinha, estamos bem, hein, Sheila? no centro do Rio de Janeiro, conforme Começou dito. bem a Vocês segunda-feira. ouvem tudo errado também, gente? Nossa Vocês ouvem Senhora, tudo olha essa errado vista. também? Que isso? E aí, a vista do Pão de Açúcar é uma maravilha, né, gente? Essa cidade é linda demais. Hoje com sol, não tem uma nuvem no céu, sol brilhando, 24 graus de temperatura e essa imagem incrível aqui. A gente está no alto do prédio porque a gente tem uma visão privilegiada e daqui vai ser possível, inclusive, observar a chegada das autoridades já, porque como tem cerimônia de boas-vindas já a partir das 8h30, bem aqui nessa parte de trás do MAM, então vai dar para ver toda a movimentação. Bem, na verdade, já dá para ver chegada de seguranças. A cidade está toda diferente, em especial no centro e também na zona sul, por causa da passagem das comitivas, das autoridades e aqui no centro do Rio de Janeiro também. Então tem um monte de bloqueio, várias interdições pelo Rio de Janeiro. Tem sido assim, né? Para circular por aqui, tem homens das Forças Armadas por toda parte, com um reforço bem expressivo na parte da segurança. Mas é isso, minha gente. 8h30 em diante, a gente já começa com a cerimônia de boas-vindas a esses líderes presentes por aqui. Ontem à noite chegou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, outros presidentes por aqui, porque ontem o presidente Lula já teve reuniões bilaterais importantes, esteve com o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, esteve com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, esteve também com o presidente da França, Emmanuel Macron, presidente da Bolívia, Luiz Arce, enfim, algumas das reuniões bilaterais do presidente Lula. Hoje, como eu disse, cerimônia de abertura 8h30, mais ou menos. Na parte da tarde, as discussões devem ficar concentradas na parte de governança global. O que seria governança global? Rediscutir papéis e reformas de instituições como o Conselho de Segurança da ONU. Então, esse deve ser o principal assunto de hoje. De amanhã, aí sim, questões climáticas voltam mais fortemente à pauta desse G20. A gente tem muita coisa para falar sobre isso. A gente tem os nossos repórteres espalhados pelo Rio de Janeiro, lá embaixo, porque daqui eu tenho a vista, mas eles têm informação direta da chegada aqui das autoridades. Vamos girar então já os nossos repórteres. Não sei se a Gabriela Morgado já está com a gente para falar um pouco mais sobre essa agenda desses 2 dias, dessa movimentação também por parte das Forças Armadas, garantindo a segurança. Gabi, bom dia para você, suas informações. Seja bem-vinda. Oi, Sheila, bom dia para você, Carla Megali, para todo mundo que acompanha a gente. Movimentação bastante intensa aqui no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Por enquanto, a gente não tem ainda aquela movimentação grande dos líderes do G20, porque, como você falou, a chegada deles só deve acontecer ali mais ou menos por volta de 8h30, vão ficar ali tendo reuniões, se cumprimentando até por volta das 10 da manhã, mas equipes do G20 e a imprensa estão já com uma movimentação bastante intensa. Eu estou nesse momento, inclusive, na sala de imprensa do G20 dentro do museu, então muita gente chegando para acompanhar todas essas reuniões que vão acontecer hoje. A gente tem, por causa disso, segurança já reforçada, então antes de entrar a gente viu vários blindados do Exército fazendo a segurança aqui do museu, pistas fechadas na frente do museu e, claro, como a gente sabe, garantia da lei e da ordem aqui no Rio de Janeiro até o dia 21, então a gente tem 9.000 militares do Exército atuando, além da Polícia Militar e do fechamento do aeroporto Santos Dumont, que fica aqui perto do museu, a cerca de 600 metros, então todos os voos foram deslocados para o Aeroporto Internacional do Galeão. Mas a abertura oficial do G20, ela só começa às 10 da manhã, e aí a gente vai ter o lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, esse que é um dos principais pontos, né, da presidência do Brasil no G20, inclusive na semana passada, na sexta-feira, o ministro do Desenvolvimento, Wellington Dias, chegou a dar ali alguns detalhes, falou que tem uma meta de alcançar 500 milhões de pessoas com transferência de renda até 2030, mas uma das principais expectativas é que seja divulgado o número de países que vão aderir a essa aliança. Na sexta-feira, o ministro disse que tinham ali pelo menos 41 países que já tinham ações previstas para a aliança, mas a gente não tem um número oficial. Então, essa é uma das principais informações que são esperadas para a reunião
de hoje, às 10 da manhã, a gente tem esse lançamento oficial, então. Às 2h30 da tarde, como você falou, a gente tem as reuniões em relação à reforma da governança global. E aí, ontem, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, falou bastante sobre o assunto, disse que é preciso que os países do Sul Global tenham mais representantes, por exemplo, na ONU e em outras instituições, outras entidades internacionais, que também é uma pauta que o presidente Lula e os prefeitos, né, que estiveram aqui semana passada, defendem. E amanhã a gente tem o último assunto das mudanças climáticas, que vai acontecer também, começar as reuniões por volta das 10 da manhã, e ao meio-dia a gente tem o encerramento, então, do G20 com a expectativa da declaração final dos países membros. Com aquela dificuldade que é a de chegar a um consenso, a chegar a acordo, né? Nesses últimos dias a gente tem entrevistado na Band News FM especialistas, professores de relações internacionais que têm falado muito sobre isso. Primeiro, sobre crise do multilateralismo e depois sobre as divergências que há, em especial de interesses entre os países emergentes e os países desenvolvidos, com os emergentes olhando muito mais para fome, pobreza e crescimento econômico, e os países desenvolvidos, esses sim, olhando muito mais para as questões climáticas, como a Alemanha, por exemplo. Difícil chegar a acordo, difícil chegar a consensos, inclusive não só sobre questões climáticas, mas também em relação a reformas de instituições, assunto para hoje sobre reforma de governança global.